Alô, meus alunos do oitavo ano, professor Márcio Macedo, mais uma vez com vocês. Dando continuidade à nossa revisão, vamos resolver mais alguns exercícios, agora enfocando um pouco mais na parte de razão e proporção. Vamos lá para a gente poder revisionar e vocês conseguirem resolver os exercícios lá da plataforma, tá ok? Primeiro exercício, olha aqui, ó. O Colégio Pedro II disponibilizou diversas salas de aula em seu campus para aplicação de provas do concurso de estudantes deste ano. Para arrumar tais salas, 6 pessoas trabalharam por 3 dias. Então vamos anotar esse cara aqui, ó. 6 pessoas trabalharam por 3 dias, tá ok? Não vamos, ó, pegar esse cidadão que aqui está, 6 pessoas por 3 dias. Essa é a primeira coisa que eu preciso, o primeiro dado. Continuando, para que a mesma quantidade de sala ficasse pronta em um único dia, ou seja, ele quer cair de 3 dias para 1. O número de pessoas a mais que teria que ajudar na arrumação, trabalhando no mesmo ritmo, é... Bom, a primeira coisa que eu tenho que comparar é o seguinte: se eu estou diminuindo o número de dias, eu preciso, será que a mesma quantidade de pessoas vai ser suficiente para fazer a construção? Obviamente não. Eu vou precisar aumentar o número de pessoas para diminuir o número de dias que essas pessoas têm que trabalhar. Obviamente, então, eu estou falando de uma razão que é inversamente proporcional. Lembrando que é inversamente proporcional. Se uma cresce, a outra decresce. E aí, como é que eu vou montar mesmo? Então, ó, eu vou pegar lá, se eu monto 6 para 3, eu posso botar aqui, ó, 6 para 3, ok? Então, ó, 6 pessoas. Eu vou aumentar o número de pessoas, certo? Para que esse cara resolva em um dia. Acontece, porém, que esse cara é inversamente proporcional. Então, seria muito fácil se fosse assim, correto? Como não é assim dessa maneira, fica assim, ó, 6 pessoas, 3 dias, x1. Vamos lá, ó, 1 vezes x, 6 vezes 3. Caso vocês tenham esquecido, quando esse cara é inversamente proporcional, eu multiplico seguindo essa consequência aqui. Se eles fossem diretamente proporcionais, eu faria o que eu chamo, que eu brinquei com vocês, que é o teorema da cruz, tá? O de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo, faço o teorema da cruz e aí resolveria. Mas não é o caso. Esse cara é inversamente proporcional. Então eu faço linha, na mesma linha, fica 6 vezes 3, x vezes 1, ok? Então x vezes 3, 6, olha lá, 6 vezes 3, x vezes 1, que vai dar 18, esse é o meu resultado. Então, como pessoas e dias são grandezas inversamente proporcionais, portanto, o número de pessoas a mais, se o total é 18 e eu já tinha 6 pessoas, tá? Então, se eu já tinha 6 pessoas, eu tenho que acrescentar 12 pessoas. Essa é a minha resposta que o exercício pede, ok? Então, a revisão desse exercício é lembrar a questão quando é inversamente proporcional, quando é diretamente proporcional, tá ok? Se ela for inversamente proporcional, eu multiplico em linha. Se ela for diretamente proporcional, eu multiplico em cruz, em x. Vamos à segunda questão que aqui está. Bom, segundo pesquisas, a história do planeta Terra, houve 5 grandes eventos cujos impactos sobre biodiversidade foram devastadores que acarretaram em extinções em massa. Supondo que um desses episódios foi causado por um impacto de 15 km de diâmetro de um asteroide e que deixou uma cratera de 200 km de diâmetro. Olha só, hein? Considerando a energia liberada pelo impacto de um asteroide, é diretamente proporcional. Opa, diretamente proporcional significa que eu estou multiplicando. Se eu aumento aqui, vai aumentar aqui, certo? Olha o que a gente falou no exercício anterior. Então, olha só. Assinale, olha só, considere que a energia liberada pelo impacto é diretamente proporcional apenas
ao cubo do diâmetro. Ao cubo do diâmetro, então, é aos 15 quilômetros? Não, é aos 200 quilômetros, que é o diâmetro da cratera. Lógico, então, basta que eu tenha o K, que é a minha constante de proporcionalidade, certo? Não importa o tamanho do diâmetro, e sim o diâmetro do asteroide, e sim da cratera. E esse cara é o cubo desse cara, ou seja, é 200, que foi esse asteroide muito grande, elevado ao cubo. E aí, gente, vamos lembrar? Como é que eu faço isso? É simples. Eu posso fazer 200 é 2 vezes 100, certo? Vamos lá, é 2 vezes 100. Como é 2 vezes 100, eu faço cada uma separadamente. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8. Agora, 100 ao cubo, se eu tenho 2 zeros, 2 ao cubo, 2 vezes 3, 6, eu passo a ter 6 zeros. Obviamente, só pode ser a letra E. Então, essa é a resposta, ok? 8 milhões. 8 porque é 2 ao cubo, 0, 0, 2 zeros vezes 3, 2 vezes 3, 6 é a quantidade de zero possível. Aí está a minha resposta, letra E. Show? Terceira, vamos lá. Como consequência da urbanização, costuma haver um aumento da violência. Supondo que em uma determinada cidade morreram 20 pessoas por arma de fogo em todos os meses, qual será o índice percentual mensal aproximado de mortes, homicídios dessa cidade, se ela tem aproximadamente 160 mil habitantes? Então, é calcular a porcentagem de algo. Quando eu vou calcular a porcentagem de algo, eu faço uma razão entre esses valores, que nem eu falei com vocês. Então, eu vou comparar 20, que é o total de pessoas mortas, com 160 mil, tá? 160, aí são 3 zeros, né? 1000. 160 mil, cancelo esse zero com esse zero, ficando 1 sobre 8 mil. Ficando 1 sobre 8 mil, vai dar, se eu fizer a conta, 0,125. Essa é a minha resposta. Basta dividir 2 por 16 mil ou 1 por 8 mil, e aí você verá que eu tenho 0,0125 como resposta. Bom, bem fácil, né? Nada muito complicado. Então basta dividir 20, que vai dar 0,00125, que aí vai dar 0,0125. Márcio, mas como é que eu saio daqui para quê? Simples. Quando eu tenho este resultado que aqui tem, se eu tenho que passar ele para porcentagem, lembra que eu falei? Eu multiplico por 100. Quando eu multiplico por 100, diminui 2 casas. Então, ele vai ficar 0,0125. Show de bola? Saio daqui e venho para cá. Bom, próximo exercício. Exercício 4. A pesquisa anual de serviços, publicada pelo IBGE em 2017, apresentou o seguinte gráfico referente a 2007 e 2015. Então, tem todos esses dados aqui. Aí eu tenho que ver qual é a pergunta que ele faz. A pergunta que ele faz é o seguinte: de acordo com o gráfico, a diferença percentual da receita operacional líquida entre o segmento que cresceu mais, então ele quer o cara que cresceu mais, e o segmento que cresceu menos. Mas ele quer a soma? Não, ele quer a diferença. Diferença é o sinal de menos. Então, sobre quem cresceu mais e quem cresceu menos. Aí eu vou ter que olhar o nosso cara aqui e vou ver aqui, ó. De 8 para 11 cresceu 3, aqui decresceu, então não me interessa. De 3 para 6, 23 para 6 cresceu 3, de 28 para 29 cresceu 1, aqui cresceu 1,2, aqui 0,2, aqui 1, ou seja, aonde cresceu mais foi de 23 para 26. Esse cara foi quem cresceu mais. E esse aqui foi quem cresceu menos, crescendo apenas 0,2. Então eu tenho que fazer essa diferença aqui, ó, 26,8 menos 23, que vai dar 3,8.
3,8. Esse foi quem cresceu mais. Menos quem cresceu menos. 1,7, 1,5, 0,2. Então, esse cara cresceu menos. Então, 3,8 menos 0,2, obviamente, dará 3,6, que é a resposta que me interessa. 3,6 é a resposta final. Ok, galera? Então, aqui está a resposta, 3,6. Espero que a gente possa ter tirado mais alguma dúvida de vocês para facilitar a resolução dos exercícios lá da plataforma. Fica para a próxima aula agora. Semana que vem a gente deve ter uma live, tá ok? Fiquem atentos, guardando o horário que vai ser fornecido pela Gisele. Um abraço, beijo, até a próxima.